Vamos lá. Agora nós vamos para a página 127, estamos já na página 127, mas vamos para o parágrafo 10º, das indulgências. Aqui é interessante, olha lá. Que é a indulgência? Indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão que a igreja concede fora do sacramento da penitência. Enrolou a cabeça de muita gente aí, né? Então, tem muita gente aí com todos os pecados perdoados, está no purgatório do mesmo jeito. Se você arrependeu, fez boas confissões válidas, com padres na época válidos, né? E tudo mais, mas está lá faz tempo já, e de repente tem gente lá, 200, 300 anos no purgatório, e vai ficar lá até o final dos tempos. Por que isso acontece? Porque a pessoa fez uma confissão errada naquela época que ainda era viável, era válida? Não, acontece que você tem duas coisas que acontecem quando você peca. Quando você peca, você tem um pecado, a ofensa a Deus. Você vai, se arrepende, pede perdão, faz todo o trâmite certinho como a igreja ensina, e aí recebe perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Ali nós tínhamos a figura do padre, antigamente, até enquanto o Papa Bento XVI estava no poder, mas aqueles que estavam ligados com ele, claro, obviamente os que não estavam, já estavam excomungados faz tempo, mas não quer dizer que simplesmente está tudo bem, você fez uma confissão válida com um padre válido e você está, beleza, sim, você confessou, você se arrependeu, Deus te perdoou, porém sobra aqui a pena temporal. São, assim, os efeitos do seu pecado, então você vai pagar por eles lá no purgatório. Certo? As culpas do seu pecado. Você pecou, fez tudo certinho, como manda a igreja e tal, mas ainda sobram as penas temporais. É por isso que é importante a indulgência. As indulgências são importantes exatamente para apagar essas penas temporais que você vai pagar no purgatório depois. Certo? Então, é assim, o pecado, a confissão, hoje nós temos a confissão espiritual. Se você faz realmente a confissão perfeita, a contrição, né? Você faz a contrição perfeita ou imperfeita, de qualquer forma, o seu pecado realmente seus pecados são perdoados. Mas sobram as penas temporais. Mesmo quando era na época que tinha os padres válidos, aí é a mesma coisa. E é por isso que as indulgências são importantes, que a igreja nos fornece as indulgências. Indulgências essas que o seu Martinho Lutero, herege, apóstata, cismático, está no inferno, foi visto por uma santa no inferno, fez o favor de, assim, detonar muito, e o que ele não disse, a mídia aumentou, criou, inventou, e ficam fazendo aí toda uma campanha contra as indulgências, mas é claro, o demônio está querendo que alguém receba indulgência? Não, é claro que não. É um tesouro da Santa Igreja. E aí, a partir do Martinho Lutero aí, que criou todo um escândalo lá, estão vendendo indulgências, mas isso daí obviamente não era geral, eles fizeram, a mídia tem o que aconteceu, tem o que a mídia fez, gente. Uma coisa é o que é, e outra coisa é o que a mídia disse que foi, é sempre assim. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, muito claro, de mídia, coisa rápida, mas eu tenho que dar esse exemplo, a professora Milene vai gostar disso. Ela não é de Taubaté, mas ela escolheu Taubaté para morar, uma cidade que ela gostou, fez faculdade, tudo mais, encontrou o marido dela lá também, tudo mais, né? Então, ela vai gostar. Então, estava lendo hoje uma matéria a respeito da grávida de Taubaté. Aí muita gente lembra da história da mulher que disse que estava grávida de quadrigêmeos em 2021, 2021, faz anos já, 2000, bom, enfim, faz um tampão já. Mas não foi mais, não é 2021, não é bem antes. E ela então dublou lá, que ela estava com um barrigão, era pobre, não sei o quê, uma emissora de TV lá, nem sei qual foi, que já não assistia mais TV, foi lá, documentou, aí todo mundo ficou com dó, começou a dar dinheiro para ela, tudo mais, e no fim das contas ela não estava grávida com coisíssima nenhuma, era só, assim, conversa, né? Aí, bom, resumindo a história, a matéria vai descrever Taubaté. Ela fez isso porque Taubaté é uma cidade típica do interior, que não tem centro de compra, não tem shopping, a pessoa não consegue despertar a atenção, não consegue se divertir. É uma cidade muito pacata, pequena, não tem nada para fazer. Então, por causa disso, ela criou essa história, entende? Porque, por falta de shopping, ela criou uma mentira, vendo shopping faz bem para as pessoas, segundo o jornal. Que maravilha, né? Então, quer dizer, o jornal vai falar de uma mentira e mente também, né? Nem pesquisar, não vai pesquisar, porque Taubaté tem pelo menos 2 shoppings grandes. Fora os minúsculozinhos lá, tem 2 shoppings grandes, tá?
Tudo bem, perto de São Paulo é difícil competir com São Paulo, né? A gente já foi em shopping em São Paulo, tal, quando trabalhava lá, mas assim, que mentira, né? É uma típica cidade interior, não é não, não é não. Cidade interior eu moro aqui, lá já foi quando eu nasci, era, mas faz tempo essa conversa, né? Depois virou uma cidade grande, é assim, ali você tem no Vale do Paraíba, aí entre São Paulo e Rio, a maior cidade depois de São Paulo, Rio ali, né? Sem ser capital, é São José dos Campos, depois é Taubaté. É uma cidade universitária, faz tempo que faz muito tempo, tem faculdades lá, movimentadíssima. O negócio é assim, bom, não vou ficar fazendo propaganda da cidade não, é só para você entender que como mentem, como a mídia mente, inventa, distorce, entendeu? E fizeram isso com indulgência também, não tem nada, absolutamente nada, vezes nada a ver. Acontece que aí pode ter um ou outro lá, padre, que exagerou, mas a grande maioria não era nada disso, não tinha a ver. Agora, depois fica até difícil porque é corrupção entre o que o Lutero disse e o que foi falado que ele disse, é aquele negócio, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E vão aumentando, vão distorcendo para destruir a igreja e acabar, então, com a questão da indulgência, que é tão importante para os católicos. Hoje em dia, você fala de indulgência, tem gente que vai falar, ai gente, parece igreja de Idade Média, eu não acredito que eu estou escutando isso no século XXI. Você acha que eu estou falando bobeira? Tem gente que escreve isso na TV Nossa Senhora de Fátima aqui, ó. É complicado isso aí. De quem recebeu a igreja o poder de conceder indulgências? Então elas existem e continuam valendo, tá bom? Continua valendo normalmente. Para o céu está tudo ok. De quem recebeu a igreja o poder de conceder indulgências? Foi de Jesus Cristo que a igreja recebeu o poder de conceder indulgências. De que maneira nos perdoa a igreja a pena temporal por meio das indulgências? A igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências, aplicando-nos as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, os quais formam o que se chama o tesouro da igreja. Quem tem o poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa em toda a igreja e ao bispo na sua diocese, na medida do que lhe é concedido pelo Papa. Então o padre não pode, assim, conceder indulgência, o padre não pode excomungar ninguém, por sinal já teve padre que falou que ia me excomungar, ele não pode fazer isso, certo? Na verdade é assim, a indulgência só pode ser concedida pelo Papa, ou se o bispo tiver autorização, for lá pedir para o Papa verdadeiro, estamos falando de papas verdadeiros, se ele for lá pedir para o Bento XVI, o Papa Bento XVI concordar, daí ele pode, então, com certeza, dar indulgência na diocese dele por uma situação especial, uma festa da diocese, de um santo, uma situação especial. Não é muito comum, né? No geral, a indulgência é geral, mas tem algumas indulgências localizadas, tipo para a festa de um santo especial, que é muito importante na região. Acontecia. São Francisco de Assis, mas São Francisco de Assis era uma indulgência antigamente. São Francisco recebeu uma indulgência, chama indulgência da Porciúncula, que era no dia 4 de outubro, é a pessoa que visitasse a Porciúncula, que é a igrejinha lá de São Francisco de Assis. Depois, aí, isso foi dado pelo Papa também, não foi São Francisco que inventou nada não, porque era obediente à igreja igual nós, tá bom? E aí, depois disso, um outro Papa, então, abriu isso para toda a igreja, quem visitasse uma igreja franciscana, e no fim das contas foi aberto para todo mundo, para quem visitasse uma paróquia no dia 4 de outubro, né? São os tesouros da igreja que nós temos. Tem que confessar, né? Teria que assistir à missa, comungar em estado de graça, rezar pelas intenções do Papa, né? O que hoje não é mais possível, porque a gente não pode estar na igreja bergoliana, e mesmo que tivesse daí, né? Aí não é mais a igreja Católica Apostólica Romana, portanto, estamos na Igreja Católica Apostólica Romana nas casas. É um outro tempo, mas está cheio de indulgência por aí, não é só porque uma não dá, que tem outras também, né? Muito bem. Quem tem o poder de conceder indulgência, já falei. Quantas espécies há de indulgências? Isso aqui é lá do começo do século passado. Até o Vaticano II era isso daqui, tá certo? E continua valendo, porque esse catecismo continua válido. Há duas espécies de indulgência, indulgência plenária e indulgência parcial. O que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é que perdoa toda a pena temporal de todos os nossos pecados. Por isso, se alguém morrer depois de ter recebido essa indulgência, irá logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório.
Então aí não sobrou nada. Indulgência plenária, paga todas as penas temporais. Acabou. Limpou tudo. A pessoa vai e sobe direitinho para o céu. Não tem purgatório para ela. Tá certo? Se ela morrer ali, receber indulgência plenária e subir ao céu, ela vai direto para o céu. Não tem purgatório para ela, porque ela recebeu indulgência. Agora, o que é indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida aos nossos pecados. Então, é só uma parte. E em dias, né? A igreja coloca 40 dias, 100 dias, 300 dias, não sei quantos dias, de acordo com várias orações e práticas católicas que são indulgenciadas. E nós estamos pesquisando, mas tem que pesquisar aí. Comprei até um livro aí, né, desse pessoal aí do latim, para ver se a gente, antigo, para ver se a gente consegue aí estudar melhor as indulgências lá atrás do Vaticano, porque agora é simplesmente negócio diferente, não tem mais dias, tudo mais. Tem a plenária, tem a parcial, né, mas não tem mais os dias, não fixa mais os dias. Fica um parcial assim, parcial quanto? Né? Quantos dias de indulgência? Você fala assim, professor, mas 40 dias de indulgência não é muito pouco? Olha, não, se você estiver no purgatório. Se estiver no purgatório lá, garanto para você que esses 40 dias vão fazer muita diferença para diminuir 40 dias de purgatório. São 40 dias de purgatório. 40 é bastante. Faz muita diferença. Certo? Vamos lá então, mas eu tenho outras que são mais, inclusive, tá bom? Já falei. Qual é a intenção da igreja ao conceder as indulgências? A intenção da igreja ao conceder as indulgências é auxiliar-nos ante a nossa incapacidade de expiar nesse mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir, por meio de obras de piedade e caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. Antigamente a penitência não era vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria em Glória, não. A gente ficava em mais de mês de penitência, meses de penitência, era bem rigoroso. No começo da igreja, a penitência era muito rigorosa. Né? Tinha lá a penitenciária, né? Penitenciária não era a prisão, não, eram as penas que se davam, né, aos fiéis porque pecaram. Penas assim, graves mesmo. Se você já assistiu aquele filme, se não assistiu, não perca tempo, mas se assistiu já aquele filme lá A Missão, né, que é com Robert De Niro, aí você vê lá que tem um soldado lá que peca, e ele é assim, meio gozador com questão da igreja e tal, e nós temos lá um padre que é jesuíta. E quando esse rapaz lá dá um fora lá, se arrepende e tal, o padre pega pesado com ele. Oi? Ele matou o irmão, e olha as penas que ele pagou ali, as penitências que ele teve que fazer foram gravíssimas. A gente até assiste o filme e fala, nossa, não está exagerando. Não, antigamente era assim mesmo. Já li a respeito de penas aí, assim, terríveis. A pessoa, inclusive, ficar com roupa de saco e coberta de cinza um tempão, para pagar pelos pecados. A igreja realmente era muito, assim, realmente muito séria e muito exigente com isso. Com o passar do tempo, aí então existe, né, as indulgências para completar aquilo. Agora, não é só também esperar a confissão e indulgência, tem também as obras de misericórdia que você faz para ajudar aí a abater a sua conta negativa no céu, para você não ir no purgatório, tem tudo isso, né, os jejuns, as penitências que você faz, tá certo? Que é para você então já ir abatendo aí na sua conta do céu, a sua conta negativa, que está lá, seu cheque especial no céu. Vou contar para você, você caía para trás se você visse como é que está a sua conta negativa lá. Apesar de você estar confessando direitinho. Tem que estar em estado de graça. A indulgência plenária tem que estar em estado de graça. Agora, se a pessoa confessou no começo da semana e quando foi no meio da semana, no final de semana, ela estava em estado de graça, tudo bem. Certo? É essa a questão, estado de graça. A confissão é para os pecados mortais. E os pecados mais leves, chamados pela igreja veniais, é suficiente, então, a gente fazer aqui o ato de contrição com arrependimento, né, gente? Porque só ficar recitando oração sem ter arrependimento de verdade é até mais ofensivo do que se eu não fizesse. Na minha opinião, se a pessoa faz um ato de contrição, mas não está contrito porcaria nenhuma, é melhor não fazer, porque isso é ofensa, né? Está só dublando para quem está em volta que eu estou contrito aqui, mas não está coisa nenhuma. Aí está desperdiçando uma chance que a igreja dá da pessoa se arrepender dos pecados, que são os pecados veniais.
E aí nós rezamos as 3 Ave Marias todo dia, aqui ao meio-dia, pedindo a graça a Nossa Senhora de não cairmos em pecado mortal. Que ela ensinou, se não me falha a memória, para Santa Matilde, que tinha muito medo do pecado mortal, porque esse condena ao inferno mesmo, e também tinha muito medo, né, da hora da morte, com justiça também, muito justo o medo dela, porque na hora da morte você vai ver todos os demônios que estão em volta de você, que você hoje não vê. Todos ali, sorrindo, salivando e esticando as garrinhas para levar você para o inferno. E dizendo assim, terríveis coisas para você, amedrontando você. Ou você tem fé nessa hora, ou você não tem. É desse jeito. Ou você está, olha, por isso que se apegue muito à devoção à Nossa Senhora, porque ou você está com a nossa mãe, ou vai ser muito difícil. E aí, isso até Santa Teresinha foi tentada. E vários santos na hora da morte, depois eles contaram, antes de morrer, que eles tinham tido a visão dos demônios querendo arrastá-los. E Santa Teresinha, por exemplo, vê bem o demônio aparecer para ela e falar, não adiantou nada o que você fez, você é minha, vou levar você para o inferno. Você, não adiantou nada, tudo que você sofreu foi em vão. Imagina a pessoa à beira da morte, vendo que vai morrer, o desespero, mas é tudo truque do demônio, para a pessoa se desesperar mesmo. E Santa Teresinha não se desesperou. Santa Teresinha aguentou firme, grande exemplo para nós. Aliás, ainda viveu para contar isso aí, para nos entre tantos outros santos. Tá certo? Então, voltando para a pergunta, se você está em estado, sim, você pode receber a indulgência plenária. Certo? Confessou e não cometeu pecado mortal. Aí, então, o ato de contrição que nos perdoa justamente os pecados veniais, tá bom? Continuando, onde é que nós estávamos? Em que apreço devemos ter as indulgências? Devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. E as palavras posse, hoje em dia, com tanto posseiro invadindo terra de novo por aí, fica sempre complicado, né? Parece que você vai chegar no céu lá, enfiar uma bandeirinha lá vermelha e vai dizer que é seu. Não é nada disso. É outro tempo. É isso que eu falo. Quando uma palavra que a Santa Igreja fala, a verdadeira, lá de trás, né? E, assim, fica dissonante no seu ouvido, é porque você está já poluído, a sua cabeça já está comunizada e você não entendeu a palavra. Jamais a Igreja usaria um termo comunista no meio do catecismo, ainda mais São Pio X. Ainda mais São Pio X. Não São Pio X, nem até o Papa Bento XVI. Isso é certeza. Então, muito cuidado, eu sempre digo a mesma coisa, ter cuidado quando você se incomodar, porque significa que você realmente está precisando rever os seus conceitos aí. Então, muito bem. Para se ganhar indulgências, as condições para se ganhar, pelo menos ao cumprir a última obra, e o desapego mesmo das culpas veniais, cuja culpa é. Então é preciso rejeitar os pecados todos, odiar os pecados todos. Eu não quero mais pecar, não quero mais ofender a Deus. Mesmo que seja aquele pecado que você acha que é leve, vá saber se realmente é, e que você está cometendo e que você tem uma certa quedinha por aquele pecado. Você sabe que está errado, você até confessa, mas você cai de novo. Então cuidado com isso, toma muito cuidado, porque o pecado venial ele abre espaço para o pecado mortal, né? Nós já estudamos isso quando falamos sobre pecado aqui. Segundo, cumprimento das obras que a Igreja prescreve para se ganhar indulgência. Por exemplo, se você vai ao cemitério, todos os dias do ano você recebe indulgência parcial para estar em estado de graça, né? E reza uma Ave Maria, um Pai Nosso em glória pelas almas, pelo menos, e a mesma coisa pelo Papa Bento XVI, pelas intenções do Papa Bento XVI. Então você recebe uma indulgência parcial, só que essa não é para você, é para as almas do purgatório. Se você, no final das celebrações litúrgicas, você reza aquela oração na frente da Santa Cruz, você recebe indulgência plenária que pode ser para você ou para uma alma do purgatório, cumprindo as mesmas condições. Terceiro, então olha só, estado de graça, o cumprimento das obras que a Igreja prescreve e a intenção de ganhá-las. Rezar pela intenção do Papa, então, foi colocado depois, certo? Mas tudo bem, é válido também. Podem as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem se aplicar também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que se lhes podem aplicar. O que não pode é você receber indulgência para os outros vivos. Eu vou oferecer essa indulgência para o meu filho, ele é muito bagunceiro, mas tadinho, vou dar indulgência para ele. Não estou nada, ele não recebe coisa nenhuma. Está só pecando contra Deus, não faça isso. Se o seu filho do exemplo aqui quer indulgência, ele que vá atrás. Porque ele tem pernas, tem boca, dá para ajoelhar, tem mão para fazer oração e, portanto, dá para ele mesmo ir atrás, nesse exemplo, né? Isso se estende a todos os parentes, amigos, conhecidos, entes queridos, tá bom?
que é jubileu. O jubileu, que ordinariamente se concede a cada 25 anos, uma indulgência plenária, a qual anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e a comutação de alguns votos. Então, cada 25 anos acontece o jubileu, é declarado o jubileu na igreja. O último jubileu foi em 2000, Papa João Paulo II. O último jubileu, válido, porque o de 2025 do Bergoglio, que ele já está preparando, não vale absolutamente nada, vezes nada ao quadrado, certo? Porque a gente sabe que o último Papa é o Papa Bento XVI. Portanto, em 2025, se nós estivermos por aqui ainda, né? Você sabe que esse jubileu, estão fazendo propaganda desde já começaram aí a mídia em cima e tal. Você sabe que esse jubileu, infelizmente, o que foi declarado lá não é válido. Então, vamos aqui estudar, né, Maria Sofia, até onde nós podemos ir no jubileu de 2025, afinal a igreja agora está nas nossas mãos. Tá certo? E a igreja mesmo concede o jubileu. Vamos estudar aí. O Senhor não há de nos deixar sem a graça e sem o discernimento, que Ele sempre tem feito isso. Então, pode ficar tranquilo que aqui a gente só faz o que a Santa Igreja permite.